Bom dia, meus irmãos, que Jesus os abençoe, muita paz no seu coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir que Ele nos abençoe esta semana que está começando, para que a gente viva em paz, com contentamento no coração, para que a gente consiga realizar todo o nosso trabalho satisfatoriamente e também com a palavra de Deus no nosso coração, nos nossos pensamentos, pedindo a sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos continuar Atos 20, de 7 a 12, e o título é Por que não é necessário guardar os sábados? Nós temos que pensar que Jesus está prestes a voltar. Então, nós temos que começar a fazer alguns ajustes nas igrejas e também nas pessoas, porque nós todos reunidos, nós formamos igrejas. Então, se a gente não agir corretamente, a gente não vai estar à altura de Cristo. Veja que muitas religiões ainda têm essa coisa de celebrar o sábado. Mas nós vamos estudar na palavra de Deus que isso não é necessário. E vamos estudar também o que é necessário para a gente fazer. No capítulo de hoje, o apóstolo Paulo vai ressuscitar alguém, algo muito importante vai acontecer. Então vamos primeiro à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O apóstolo Paulo estava reunido com outros apóstolos e discípulos e pretendia partir o pão. E já era tarde da noite, mas eles queriam partir o pão no outro dia, bem cedinho. Por que é que eles se reuniam para partir esse pão? Eles partiam o pão em louvor, em agradecimento, em homenagem à ressuscitação de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que sempre no primeiro dia da semana eles partiam o pão. Aí, hoje em dia, muitos consideram o sábado como um dia sagrado ou um dia santo. Mas nós vamos ver que o que existe na Bíblia sobre o sábado ser um dia sagrado e que deve ser guardado é no Antigo Testamento, que foi um acordo entre Deus, Moisés e os israelitas. Muita coisa do Antigo Testamento ainda vale até hoje, mas neste caso nós vamos ver que não, e nós vamos ver o porquê. De acordo com o Novo Testamento, o domingo é o dia de celebração. Por quê?
porque Jesus morreu no sábado e ele ressuscitou no domingo. Está escrito em Mateus 28:1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Foi o dia em que elas foram visitar o túmulo e chegando lá o túmulo estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Então veja aí que não é no sábado, mas é no domingo. Adorar a Deus, a Jesus é bom qualquer dia, qualquer hora. Mas parar de trabalhar no sábado apenas para isso não é uma recomendação, mas não significa que é uma proibição. Nós vimos que Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas esse 7º dia tem um problema aí para a gente entender o calendário, porque o calendário daquela época não é o mesmo calendário de hoje. Então, isso aí está fora de questão. Está escrito em 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Jesus capacitou os apóstolos para serem ministros da nova aliança, a aliança que ele estava formando ali com a vida dele, não a aliança que foi feita com Abraão. Veja bem, isso aí é muito importante da gente entender, para entender esse acordo e para saber qual que é o dia. A gente tem que seguir aquilo que os apóstolos celebravam, que era o domingo. Mas por que é então que Deus falou primeiro que era o sábado e agora o sábado não é mais celebrado? Nós vamos ver na palavra que Deus inicialmente falou e fez esse acordo com Moisés. Mas o que é que aconteceu? Os israelitas desobedeceram completamente tanto a Moisés quanto a Deus. E os israelitas chegaram num estado de pecado tão grande que eles, certa ocasião, olharam para o rosto de Moisés, que estava todo iluminado, mas eles não conseguiam ver Moisés. Isso está nos falando da morte espiritual dos israelitas. Continuando, 2 Coríntios 3:7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Romanos 14:5 está escrito: da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro. Entretanto, outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. O apóstolo Paulo e os outros apóstolos e discípulos estavam lá no primeiro andar da casa, fazendo a celebração, conversando, discutindo sobre a boa nova. E tinha um jovem lá, hebreu. Jovem, a palavra jovem em hebreu significa as pessoas que tinham a idade entre 7 e 14 anos. Veja que era um jovem que muitas vezes nessa idade, tô com sono, porque tem que dormir, não é? E ali já era por volta da meia-noite e nós vamos ver que eles vão até o amanhecer nessa reunião. Então, esse jovem com muito sono e lá encostado no parapeito da janela, ele acabou caindo e morrendo. Aí houve aquele alvoroço e o povo todo lá, já sabendo que o rapaz tinha morto, e Paulo veio e disse: não, ele não está morto e o ressuscitou.
Algo muito bonito. Depois disso, o apóstolo Paulo retorna ao primeiro andar de novo e vão continuar o trabalho da pregação da Boa Nova lá, e foram até o amanhecer. Gente, quem de nós consegue falar a palavra de Deus a noite toda? Difícil, não é? Uma noite pode até ser, mas 2, 3 ninguém consegue. Mas nós vamos ver que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, eles estavam capacitados por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que esse jovem não aguentou e caiu. Por quê? Porque o lado humano, o cansaço, toma conta de nós. Então, a capacitação de Deus é algo fenomenal. E Ele nos capacita também para aprender a palavra de Deus. É por isso que eu sempre oro por sabedoria. Porque, gente, a gente não precisa ficar na internet lá procurando para aprender a palavra de Deus. Não precisa de nada disso. A gente não precisa ter uma coleção de livros na prateleira. Não precisa. A única coisa que a gente precisa ter é uma Bíblia boa, uma Bíblia que fala da verdade, que fala aquilo que foi realmente escrito, a tradução mais próxima da verdade. Isso é que a gente mais precisa. É difícil, mas a gente ora, a gente pede orientação. E olha, esse é meu testemunho para vocês. Coisas que às vezes eu não sei como entender, mas o Espírito Santo nos diz exatamente o que é. Ele nos mostra, ele nos ajuda, ele nos esclarece. Mas nós temos que estar abertos, temos que estar seguindo, temos que estar receptivos. E Ele vai pouco a pouco nos capacitando. Tudo que nós mais precisamos é Deus. Ele é suficiente. Ele, na sua Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é totalmente suficiente para ajudar e nos capacitar a ter forças para vencer todos os problemas que possam surgir à nossa frente e continuar sempre firmes, pregando a palavra de Deus, aprendendo, porque não é apenas sobre pregar, mas para mim é principalmente sobre aprender a palavra e tentar de todas as maneiras praticá-la. Pedir perdão quando eu erro e procurar não errar mais, seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar sobre isso. Um bom dia para todos vocês, muitas bênçãos, que o nosso Pai jorre luz divina nos seus caminhos, que Jesus coloque o bálsamo da cura sobre você, restaurando tudo que está errado no seu corpo e fazendo completamente são. Glórias a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor. Bom dia, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Amém.